Olá, sejam muito bem-vindos a mais um sábado de Conexão Literária, diretamente aqui da Sala de Leitura da Cidade das Artes, mais uma tarde celebrando o pensamento e a palavra. Bom, eu gostaria de lembrar a todos que as inscrições para o Festival de Música Online da Cidade das Artes estão abertas até o início de setembro, ou seja, faltam poucos dias para o encerramento das inscrições. Então, eu sugiro que vocês confiram o regulamento no nosso site, o cidadedasartes.rio, e qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato aqui pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo YouTube. Ali também na seção do regulamento, vocês vão poder conferir um e-mail também para tirar todas as dúvidas de vocês. Bom, em tempo de confinamento, a inércia e a apatia têm terreno fértil. E do que é feito esse vazio? Um dia após o outro, outro dia após um ciclo contínuo e monótono. Dias que seguem numa repetição infinita, sem grandes mudanças. Uma canção de uma nota só, ainda que monotônica, é música. Manipulamos nosso espaço, podemos limitá-lo. Controlamos o movimento, podemos frear. Mas o tempo, não. Na tentativa de capturá-lo, transborda pelas frestas dos dedos. Nada escapa à sua ação. O tempo transforma tudo. O dado de hoje é fundador da editora Kozak Naif, referência no mercado brasileiro em termos de excelência editorial. Seus livros foram produzidos com materiais em texturas e recortes diferenciados em alto padrão de acabamento, transformando a experiência do leitor em um mergulho sensorial. Bom, em 2015, a Cidade das Artes, a sala de leitura aqui que vocês estão vendo, recebeu uma doação de 3.000 volumes da editora. Bom, como vocês podem ver aqui, a maior parte desses livros está disponível para empréstimo, parte desse acervo está disponível somente para consulta local, principalmente o acervo de arte. Bom, sem mais delongas, né? Eu vou chamar aqui para compor o nosso bate-papo a nossa mediadora, Renata Costa, Diego Alves, Daniel Homem de Carvalho e o nosso convidado, Charles Kozak. Tenham todos uma ótima live, lembrando sempre que a live é viva, portanto, é importante que vocês participem, é fundamental que vocês participem. Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, Renata. Oi, Gui, boa tarde, querido. Boa Tudo tarde. bem? Tudo bem. Oi, Gui, Boa Renato, tarde. Diego, tudo bem? Boa tarde a Boa todos. tarde, gente. Mais um sábado, um prazer enorme e sempre um aprendizado estar aqui falando de literatura, né, na Conexão Literária. Hoje a gente vai trazer um tema assim que eu acho que grande parte dos leitores é apaixonado. Eu sou muita coisa, que é a literatura russa. Para bater esse papo junto com os nossos curadores, né, do Conexão Literária, o Diego Alves e o Daniel Homem de Carvalho, a gente traz como convidado como disse Guilherme, o Charles Kozak, fundador da editora Kozak Naif, aquela editora que a gente tinha uma paixão absoluta, né? Eu garanto que a maior parte de vocês que estão aí assistindo ficava buscando, vai ter uma promoção no site da Kozak Naif, todo mundo, vamos comprar, era assim, era sensacional. E ele hoje vai falar sobre o mais conhecido romance do escritor russo Ivan Goncharov, um romance chamado Oblomov. E nós teremos uma aula, mais uma vez, mais um sábado, sobre literatura, sobre essa obra especificamente. Eu, Daniel Homem de Carvalho, Diego Alves, com o nosso querido convidado, Charles Kozak. Muito bem-vindo, Charles, nesse nosso sábado.
Gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa obra, esse escritor, desse uma passeada para quem está nos ouvindo agora. Claro, com muito prazer. O Oblomov foi uma das várias publicações da Kozak Neif, no segmento de literatura russa, né? Nós trabalhávamos com o professor Rubens Figueiredo, que é o tradutor desse livro, de muitos outros, também de literatura russa. Mas, embora eu fosse fundador, trabalhasse na editora e produzisse livros, eu realmente não participei da edição desse livro. Eu não sou da área de literatura, né? Eu venho do campo de História e Teoria das Artes Visuais, mas tenho uma identificação pessoal com ele, porque eu morei na Rússia estudando, quando era jovem, e o meu apelido na Rússia era Oblomov. E foi assim que eu vi a conhecer Goncharov, eventualmente li o livro pela primeira vez em inglês, me identifiquei muito com o personagem, tinha muito dele em mim e de mim nele, e embora não fosse totalmente igual, né? E depois foi uma grande alegria saber que a primeira tradução desse livro para o russo, do russo, né? Porque antigamente era traduzido do francês, foi feito pela minha ex-editora, embora ela não tenha morrido, mas tenha sido feito pela Kozak Neif. Acho que foi uma grande escolha de Augusto Massi, que era o diretor à ocasião, e me impressiona esses livros que podem ser tão contundentes que, às vezes, transformam o nome próprio num substantivo. Não é? O fato de Oblomov ter gerado oblomovismo dá todo um sentido, confere uma importância maior, ao meu ver, não é? Porque descreve um hábito, uma maneira de ser. Não é? E muitas vezes existem situações, atitudes e comportamentos que não são classificados. Não há palavra para tudo que existe no mundo, não há palavra que exprima todos os sentimentos. E acho muito interessante que essa combinação do comportamento do Oblomov, não é, da letargia, da inércia, da indiferença, e tenha gerado o oblomovismo. Talvez esse oblomovismo fosse a ocasião do lançamento do livro, como pode ser até hoje, como será amanhã, uma palavra que exprime, que define um comportamento à la Oblomov. Né? E, enfim, essas várias características do comportamento dele, que convergem na pessoa dele, né, dialoga com muitos fatos de hoje e de ontem. Não é uma resistência ao modernismo, não é? Nós estamos falando de uma Rússia de 1860, ainda muito feudal, muito agrária, não é? Onde os nobres tinham lacaios, escravos, criados que os acompanhavam como valet de chambre, não é? No caso, a relação do Oblomov com o Zakar, que tomava conta dele desde a puberdade, achava impossível não ter alguém que penteasse o cabelo, que não ajudasse com as botas, que não vestisse, que não preparasse o banho, e, enfim, era uma Rússia que estava acabando e não é que veio culminar com a Revolução de 1917, mas que ainda insistia em existir. Eu deduzo, talvez, pela industrialização tardia do país, não é? Né, de 60 a 1917, são 57 anos. Não é? Quer dizer, não era tão próximo ao processo como alguns outros romances mais próximos da Revolução mostram. O Charles, mas, na verdade, se você perceber a história da Rússia, você tem movimentos revolucionários ainda no século XIX, né? O próprio, aqueles grupos
que resistiam, por exemplo, à industrialização, né? E que os narodniks, né? que resistiam ao fim de uma era. E eu me lembro muito, Charles, quando obviamente eu tive a honra de ganhar esse livro de você e do Cristiano, e o tempo todo me veio, a primeira frase que me veio à cabeça foi uma frase do Marx. Ele fala que na modernidade tudo que é sólido desmancha no ar. E a gente viu o seguinte, que aquele mundo do Oblomov, que era o mundo exatamente onde você nascia, já sabia como ia se dar o resto da sua vida, e esse mundo está retratado no Sonho do Oblomov, que é talvez um capítulo importante da obra, que surgiu como um conto autônomo. Ali está descrito isso. Ou seja, um mundo que realmente está no sonho, um mundo idílico. A gente, antes de entrar no ar, a gente estava batendo essa bola, né? Você falando, é um mundo idílico que está lá num recôndito da alma, dos sonhos do Oblomov, mas que, na verdade, o trem está vindo do outro lado da linha na direção, numa rapidez imensa, que é a rapidez da modernidade. E esse confronto existencial do homem camponês ou do homem feudal, do homem, enfim, que viveu sob essa cultura que você descreveu muito bem, está vendo o mundo dele se acabar, né? E a modernidade não tem dó, né? Ela passa por cima dessas instituições que estavam realmente paradas, né? Que eram outras. Na verdade, a velocidade era diferente do mundo, né? Era uma outra forma de andar a humanidade. Eu acho que sim, eu acho que fatores externos, né? Sobretudo o progresso, ele afeta muito a rotina das pessoas, né? Por exemplo, no ano 2000, poucas pessoas ainda usavam e-mail. O e-mail começou a ser usado no Brasil em 1997. Né? Tiveram pessoas que eram velhas demais para aprender e se alienaram. Tiveram outras que eram jovens demais e aprenderam. Tiveram pessoas como eu, que já era adulto, tive que aprender, mas tenho dificuldade em lidar com o mundo digital. Não é? Prefiro o mundo analógico. São uma série de resistência, porque me furta a várias fontes que a digitação, o mundo digital oferece hoje em dia para pesquisa. Nós temos hemerotecas todas digitalizadas, livros importantes, acessíveis gratuitamente, e muitas vezes eu não consigo acessar esse conteúdo. Não é? Então, a vida impõe, o modernismo impõe, o progresso impõe muitas mudanças. Não é? E nesse caso, não tinha nada mesmo contra o Globo, era uma era em extinção. Não é? E sempre como contraponto, como a gente falou um pouco anteriormente, a Europa Central, não é? Que eram os países que, né, a Inglaterra foi onde nasceu a industrialização, e já tinha aquela outra estrutura que não era mais sistema feudal, não é que tenha ficado melhor ou pior, não é? Os diferente. dois viraram operários de indústria, viviam em condições muito desumanas, era muito comum o trabalho de menores ou crianças magras, pudessem entrar na chaminé ou fazer certos serviços que pessoas grandes não conseguiam, e uma certa autonomia que a industrialização trouxe, né? As pessoas tinham menos empregados, isso foi acontecendo ao longo do tempo, com a máquina de lavar louça, com o aspirador robô, quer dizer, cada vez a figura humana fica menos presente. Não é? E eu queria frisar aqui que muitas pessoas, mesmo no século XX, elas foram criadas por empregados e tiveram com os empregados como grandes amigos. Não é? Essa relação patrão-empregado, ela ainda existe. Ela foi recentemente belamente abordada pelo filme da Ana Mulaer, Que Horas que Ela Chega, né? Que Horas que Ela Volta. A servidão existe no Brasil. Eu, por exemplo, faço uso dela, tenho empregados domésticos, eu tenho motorista,
E tem uma relação muito afetuosa com essas pessoas. Em verdade, acho que depois da minha mãe, são as pessoas que eu melhor trato, são porque eles estão perto de mim. É uma relação entre a família e o trabalho, não é? É verdade. Depois de um certo tempo, você não pode manter certos segredos, né? O empregado acaba conhecendo você intimamente, não é? E quando eu penso no passado, os meus melhores amigos foram os meus empregados dos meus pais. E apesar da belicosidade da relação do Oblomov com o Zakar, Sim. tinha uma forma de afeto endeusado, quer dizer, era como eles conseguiam se comunicar. Não é? O Zakar era tosco, era desajeitado. Preguiçoso também, né? Já havia tanta intimidade ali, né, o Charles, que Sim, era um menino. que não, Mais e próximo ele dos pais. ele ainda tratava ali com uma certa pirraça. Eu entendo isso até como um carinho, né? Aquela pirraça de quem tem intimidade, né? De quem é carinhoso. Mas eu queria aproveitar e falar da fala do Daniel, Charles, porque Sim. o Daniel falando desse avanço, eu achei impressionante, Daniel, porque no modo em que você vinha falando, eu vi exatamente um dos melhores amigos do Oblomov, né? O alemão, né? O alemão, né? Né? Que é exatamente o que eu acho que representava essa coisa que é esse trem vindo, né? O capitalismo, porque ele era proativo, né? Ele vinha, fazia tudo, arrumava tudo, enfim, foi ele que, vamos sair disso daí, vamos limpar, tá cheio de poeira aqui. E aí você falando isso, Daniel, me veio na mente exatamente a cena quando eu estava lendo ali. Parecia exatamente o Stowe. Então, acho que isso é bem representado no livro, essa tua ideia. Eu achei fantástico essa tua fala aí. Né? Diego, e tem o mito da eficiência alemã, né, Charles? Que é um mito que corre a Europa. A Alemanha estava, na verdade, a Alemanha estava recuperando o atraso da Revolução Industrial naquele momento através da Prússia, né? Então era um pouco o olhar de um capitalismo tardio, que já era o alemão, era um capitalismo tardio, mas que estava buscando, correndo atrás do prejuízo. E a Rússia, ele retrata meio como uma coisa meio lerda, meio né, paquidérmica, olhando a modernidade chegar e não sabendo como fazer, ou não querendo, como você fala muito bem. O dilema, você falou muito do dilema do Shakespeare, né, que ele resolveu. Que o dilema do Shakespeare é ser ou não ser. E ele não queria ser, ele não tinha esse dilema. Categoricamente, não. E eu comparei aquele outro romance do Melville, Butterby, que também é a mesma coisa, é um funcionário público que subitamente para de fazer e fala, preferiria não fazer. O escritório sai do local, ele continua no escritório até que é preso, enfim. Agora, existe, de fato, uma relação forte entre a Rússia e a Alemanha. Eu me lembro que, quando eu me mudei para a Rússia, as pessoas não falavam inglês, não falavam francês, que eram os idiomas que eu dominava, e falavam alemão. Os jovens falavam alemão. Eu quero também dizer que a última czarina russa era alemã, não é? Alexandra. E ela foi muito rejeitada porque ela trabalhou como enfermeira, não é, para os feridos da guerra. A guerra. Enfim, era uma relação de amor e ódio. Vamos lembrar que o pai dos Stones tinha aberto uma espécie de colégio para filhos de nobres que moravam em fazendas, não é? Ele era um pedagogo alemão. E a mãe, no livro, representa o lado meigo da família. Se preocupa se ele está bem vestido, se está agasalhado, se está alimentado. E não era assim que o pai de Stones agia. Ele queria criar ele para o mundo e achava que isso era jogando ele para frente. E, numa dada idade, ele pediu que o filho saísse de casa, deu o dinheiro equivalente ao preço do cavalo. A mãe tinha morrido e ele foi enfrentar a vida e venceu, não é? À medida que os pais de Oblomov sempre criavam empecilhos para que ele fosse à escola, ou porque estava muito frio, ou porque ele estava gripado, ou porque, enfim, tinha um feriado na semana. Ele religioso, né? Eles não incentivaram o Oblomov a ser ninguém. Não tinha cobrança alguma. Não é?
Isso facilita, né? Essa forma de viver, né? Charles, a gente estava falando... Ô, Daniel, antes de você começar, pedir licença, mandar um abraço para o nosso Rogério, que esteve aqui com a gente. Ele está aqui. Rogério, meu amigo hoje, querido, ele fica... Como ele não tem o Facebook, ele usa o Facebook da esposa dele. Aqui, ó. Aqui, mano. Tá disfarçado. A Denise presente aqui, Paulo Rogério. A Denise empresta o Facebook dela para ele poder assistir. Grande amigo, grande figura. A Deise querida também, Luciano Saldanha. Mas eu estava falando, a gente estava conversando, Charles, porque eu fiquei o tempo todo pensando no Homem Sem Qualidade, do Musil, e pensando na Morte de Ivan Illich, que também são livros que falam de pessoas perplexas com a sua... Enfim, com o mundo um mundo sem qualidade, um mundo sem atributos, um mundo sem perspectivas, em que a vida vai uma sequência de tempo, né? O primeiro eu não li, O Homem Sem Qualidades. O segundo eu li. É um livro desse tamanho. Desculpe, continue, por favor. Não, é isso, não. É o que eu estava dizendo. Então, ou seja, esse eu acho que... Porque o Musil, O Homem Sem Qualidades, é dos anos 40. Ele escreveu nos anos 20, ao longo de 20 anos. E o Tolstói não, né? O Tolstói é logo depois do... Mas, na verdade, quem abre é o Goncharov, né? Ele é que abre essa... Ou seja, abre. Para nós, não sei se há outros livros sobre esse tema. Mas esses três, em momentos diferentes, suponho que seja alguma coisa recorrente, né? Porque a alma humana não é muito diferente, né? O homem tem perplexidades que são atemporais. E essa questão do passar do tempo e de como reagir ao tempo, de como reagir às circunstâncias, é um tema que nos aflige a cada momento, né? A questão do tempo é crucial, não é? Porque ele pressiona. E, no final, o livro revela que o Blomo tinha medo da morte. Ele chegou a chorar porque sabia que estava morrendo. Mas o comportamento dele é completamente anacrônico. O que seria para nós meia hora, para ele poderia durar 5 anos, não é? E isso é um comportamento. Existem pessoas que agem assim, eu sou um deles, aliás. Elas, antes de iniciar uma tarefa, elas criam uma outra tarefa. Então, eu tenho que escrever uma carta, mas antes eu quero fumar um cigarro. Aí, depois eu quero tomar Coca-Cola. Aí, depois eu quero fumar outro cigarro. Depois está passando do almoço. Aí eu vou fazer depois do almoço. E isso pode durar uma vida, não é? É muito comum na escola, se a gente lembrar, muitos alunos só estudavam categoricamente um dia antes da prova. Ninguém tinha essa disciplina nem todos, né? Alguns tinham, de estudar antes. Quer dizer, esse ato de postergação, ele é comum e é inerente a muitas pessoas. Ele não necessariamente ele expressa preguiça, não é indolência. Parece que essas pessoas são mais reflexivas, elas pensam mais do que agem, não é? Mas deve ser um pouco torturante na cabeça, porque o Blomo vivia num conflito interno e muitas vezes ele e os Tolls criaram aquele jargão agora ou nunca, não é? E no final ele escolhe o nunca. Quer dizer, muitas vezes ele se conferiu, ele se deu chances de ir até a fazenda, de encontrar os Tolls na Suíça, na França, na Itália, de conhecer o mundo, mas, enfim, realmente a coisa não andava, assim, nada mutava. Né? Tem uma Charles, cena... Não, desculpa, Renato, eu já estou falando muito. Desculpa, é que eu me empolgo. Eu quero... Não, é porque vocês estavam falando sobre essa questão do atemporal, dos autores que Daniel se lembrou dos livros, né, que faziam uma certa... um link, né, com esse tema. A gente estava falando um pouquinho antes também de começar, né, Charles, Daniel, sobre o termo que surgiu após esse livro, que já se tornou parte do dialeto russo, que é o oblomovismo, né?
Porque, assim, queria que você falasse um pouquinho sobre esse termo e como é que isso incorpora, então, e também é atemporal, né? Esse formato do ser, né, do existir da gente, né, enquanto ser humano, que proporciona esse oblomovismo. É o que eu falei, um dos aspectos que me impressionam no livro é que é tão forte, é tão explícito a forma que Goncharov descreve os hábitos de Oblomov, não é? A lentidão, a inércia, a quase que indiferença, não é? E eu deduzo que esse comportamento tenha vindo de encontro com o comportamento de outras pessoas que agiam da mesma maneira. Isso não seria uma influência de gente rica, não é? Eu li num livro sobre um livro sobre Tchaikovsky, sobre a biografia dele, um livro muito bonito, e tinha a palavra oblomovismo e um rodapé. E no rodapé eu tinha interesse em ler, porque eu já tinha feito o livro, né? Já tinha lido, assim, doença comum entre nobres. Olha só! Doença comum entre nobres. Eu falei que o fator monetário, de certa forma, em alguns momentos do livro, pressionou o comportamento do Oblomov. Ele não podia ficar tão inerte. Às vezes ele ficava nervoso, ensaiava escrever uma carta, mas sempre delegava ao trem, porque ele preferiria não fazer, mesmo que aquilo emanasse resultados ruins. Não é? Aí é uma indiferença total. Aí que vem um aspecto absurdo do comportamento dele, porque ele faz isso em detrimento de interesses pessoais. O que ele queria? Ele queria paz, ele queria poder viver a rotina sem que nenhum problema exterior interferisse com isso. Não é? Ele não tinha curiosidade, ele era um homem satisfeito, ele era um homem completo, não é? E a vida que o chamava, porque, segundo ele era absolutamente perfeito. Ele tinha conflitos internos, mas ele se aceitava, ele acho que gostava da vida que ele levava, sem compromissos, dormindo. O que me intriga é que, geralmente, nesses tipos de livro, a pessoa se dedica a alguma coisa, ou ela gosta muito de ler, ou ela toca algum instrumento, ou, enfim. No caso do Blum, ele categoricamente ele não gostava de nada. Não é? O que pautava a vida dele eram as refeições. E no livro todo fala, né? Quando ele está com dinheiro, vem esse tipo de comida, quando está sem dinheiro, vem aquele outro tipo de comida mais simples. Mas, realmente, se você vê superficialmente falar que Oblomov viveu para comer, não deixa de ser uma mentira, entende? Porque ele só acordava nesse momento. E dava importância àquilo. O livro fala muito de culinária, fala muito de bolinhos, coisas típicas da Rússia, não é? E como ele apreciava, depois que ele não pôde mais comprar vodka, a própria senhoria fazia vodka em casa, fazia vinho em casa, coisas que a gente não sabe fazer hoje, não é? Então, assim, e quando lembrava também da Oblumovoca, a fazenda dele, nas terras que os pais deixaram, ele também tinha uma recordação muito palatável, muito através do sabor e muitas vezes através do próprio odor. Não é como quando ele caminhava com a Olga pelos parques, era uma flor, ele sabia o odor de cada uma, falava essa é muito forte, essa é mais suave, essa representa o campo. Ele desenvolveu outros sensos dele que talvez nós que trabalhemos, que acordamos cedo, temos uma vida dinâmica, não podemos. Só atributo a ele. Agora, você está falando de escrever a carta, Charles. Tem uma cena que eu fiquei muito assim. O livro é espetacular, né? Mas aquele momento em que a família recebe uma carta durante o sonho dele, né? E aí eles olham aquela carta, nunca receberam uma carta na vida. E dizem, o que vamos fazer com essa carta? Quem mandou essa carta? Por que você... Fala pro empregado, né? Para que você recebeu essa carta na cidade? Não
Vamos fazer, não vamos abrir essa carta. Vamos esperar uns dias. Imagina, eu sou o cara mais curioso do mundo. Eu fiquei numa curiosidade. Imagina eles que estavam recebendo a carta. Não, quarta-feira a gente abre. Vamos ver o que. E não era nada. Era um amigo que fez uma receita de bolo, né? De prato de comida, de cerveja. Mas cerveja. Eles nunca conseguiram mandar. Agora, um dos aspectos do Blomel que eu tenho, eu não abro carta. E quando eu recebo um e-mail, eu finjo que o e-mail é uma carta. Eu finjo que demorou 5 dias para responder. Então, assim, sabe, eu não tenho. E quando a carta é chata, que você vê pelo próprio envelope, aí que eu não abro mesmo. Eu sou muito curioso. Eu dou para alguém abrir e não quero nem saber o assunto. Geralmente é o advogado, não é? Quer dizer, eu tenho uma relação muito íntima com o meu advogado também, que é uma pessoa muito querida, muito amiga minha. Ele que fica me contando tudo, porque eu não tenho interesse em ler, você entende? E, enfim, na época da editora, tinha umas coisas despropositadas, entende? Resolvidas, mas eram assuntos que não me interessavam, então eu achava que não lendo, eu me afastava deles. Não é um raciocínio. Não, é um raciocínio, sim. Não lendo, você não. Você conhece um poema do Borges que fala: Eu sou o único observador desta caixa. Se me morira, lá deixava de existir. Eu sou o único observador dessa rua. Se eu não tivesse aqui, a rua morreria. É exatamente. Daniel, você entra numa sala ou num museu, você vê um quadro, uma sala só com um quadro. E eu lhe pergunto, será que quando você sai da sala e não tem ninguém olhando o quadro, ele deixa de existir? Ou ele continua existindo? Isso, aliás, Charles, eu vou aqui lembrar o seguinte, do teu estudo de matemática. Isso é uma premissa de lógica matemática, né? É um dilema de matemática avançada, né? Olha, bom, e aí? Não é verdade? Mas você pode dar uma resposta pessoal, entende? Será que o objeto tem que ser visto para ser considerado existente? Quer dizer, no caso, qual foi a obra do Goncharov? Ele minuciou um tipo de personalidade sui generis que pode ser encontrado em várias pessoas em várias épocas da vida. Não é? Ele classificou, ele identificou. Como bom escritor, ele escreve, assim como Machado de Assis, escreve demais os personagens, as roupas, o que aquela roupa parecia, qual era o aspecto, se era nobre, se não era nobre, se era grande, se era marginal. Quer dizer, você acaba construindo faces, não é? E o único livro que usou uma imagem que ficou do Blomel na capa, que, aliás, foi o primeiro que eu li, que era da Penguin, não é? Mostra um homem muito afeminado e com muitos tecidos, cortinas. O hobby dele era maior do que ele próprio, mas, em verdade, ele era obeso, não é? E morreu de obesidade. Ele era baixo e gordo. E essa característica, ela é, às vezes, negada pela meiguice dele, pela inocência, pela falta de maldade. Então, a gente queria que ele fosse bonito, mas ele não era. Ao mesmo tempo, o poder de conquistar uma nobre, que foi a Olga, não é? Que ele amou, que se amaram também. Eu ia perguntar sobre isso agora, sobre como é que foi essa... Gente, contém spoiler, né? Eu acho que a gente precisa dizer isso aqui, né, Daniel, Diego? Algumas vezes bem lembrado. Pode conter spoiler. Bem lembrado. Mas... O Daniel, por exemplo, ele acabou com a surpresa da carta. Não, e a ansiedade dele. O próprio Goncharov fala assim: ninguém sabe se aquela receita de cerveja foi encaminhada para quem pediu ou não. Né? Ele bota ninguém sabe. O Daniel colocou para fora toda a ansiedade dele até agora em relação a esse trecho do livro. E eu não gosto de cerveja.
Charles, fala um pouquinho para a gente da Olga. Como é que foi essa construção dessa relação? Olha, a Olga, quer dizer, a Olga existia antes do Oblomov, né? Foi o Strauss que apresentou ele na casa da tia. Ela já vem, quer dizer, ela já vem pautada como uma mulher autônoma, porque ela não tem mãe, não tem pai, ela é rica. O conde que a ajudava conseguiu recuperar toda a fortuna dela, e para 1860 ela tinha um comportamento muito ousado, não é? Ela beijou o Blomov, ela foi até a residência dele, isso era inconcebível na época, naqueles dias que a ponte fechou e que ele usou isso como pretexto para não ir visitá-la, alegando que estava doente, não é? Depois de 2 semanas, ela foi tirar pratos limpos. Ou seja, ela era uma mulher de ação, ela influenciava o Blomov. E eu acho que no romance entre os dois, ela fazia o papel de homem e ele fazia o papel de mulher. Tanto que no final da relação é ela. Porque ela vê, obviamente, que essa relação, embora uma relação bona fide, que tinha um amor recíproco, ela exigia muitos sacrifícios dela, mais do que ela estava disposta a doar. Né? E chegou um momento que ela viu uma impossibilidade em atender ou ficar tentando motivar o Blomov a ler, a levantar, a comer, a existir e a amá-la, não é? Mas foi um amor sincero. Tanto que o próprio Strauss, que era digamos, o bonitão, o viajante, o comerciante, a pessoa que enfrentava a vida, o másculo, ele se surpreendeu quando ela confessou que o homem que ela amou foi o Oblomov. Ele não esperava por isso, não é? Porque via na figura do Oblomov uma figura completamente indefesa, efeminada, sem interesse, que jamais uma mulher como Olga, poderia se interessar por ele. Mas ela se interessou justamente pela personalidade dele, já que ele não era, digamos, uma figura bela, ele tinha dinheiro, mas não tinha tanto, e era uma relação de muitas revisões, muitas reflexões. Ele a conquistou da maneira que ele era. E isso mostra que havia há lugar, ou havia lugares para o Blomov no mundo, não é? É que ela realmente existiu. E ele até muda depois do relacionamento com ela, né? Desculpa, Daniel, te cortei. Não, vai lá. Vai para Paris. Não, Desculpe. Não, que isso. Não, é exatamente isso. Assim, a pessoa dela começa a afetá-lo, e existe assim, um pouco de mudança nos hábitos dele após ele conhecê-la, né? De uma certa forma, ela tira ele da letargia, né? Tira. O amor movimenta a letargia dele. Mas se os hábitos, o que eles faziam era proibitivo. Aqueles longos passeios no bosque, ele está no quarto dela, ir na antessala do quarto dela. Existia você vê o livro todo, um pudor exacerbado, né? Ele falava como é que um nobre pode aceitar que digamos, uma empregada, né, uma serva, coloque os sapatos de um homem, né? Quer dizer, nem as extremidades do corpo ele admitia expor, não é? O que remete uma das peças de Nelson Rodrigues, Doroteia, onde tudo era coberto. Não é? Então, assim, o dia que a Olga foi à casa dele, ele estava mais preocupado com a reputação dela, ou o escândalo que aquilo poderia gerar, do que no que ela tinha a dizer, no que ele poderia responder. Ele só não aceitava o fato da Olga ter ido até lá. Isso, naquela época, era grave. Eles insistem numa Olga ultramoderna, uma Olga da virada do século, você entende? Eles põem uma Olga bem avançada. Agora, Daniel, mesmo ele tendo uma vida tão inerte, pelo menos ele amou e foi amado, né? Eu acho que é um dos maiores prêmios da vida, né?
Agora, eu queria te perguntar uma coisa, Charles. Você morou na Rússia. A gente tem muito contato com a literatura russa, fundamentalmente por Dostoiévski e Tolstói. E a gente vê como o escritor russo, ele, como você há pouco definiu muito bem, como ele é detalhista no descrever o comportamento, vai desde a vestimenta, o jeito de falar, como se posiciona. Mas, assim, eu tenho uma impressão, né, isso não diminui a minha admiração pela escrita russa, que os personagens são um pouco caricatos. Ou seja, o russo é muito assim, amoroso, talvez, muito emotivo. Isso corresponde ao caráter do homem russo comum? Olha, vamos lembrar que era um império, né? Quer dizer, aí existe conflitos de classes sociais, sempre depictam os ricos de uma maneira, os pobres de outra, quer dizer, existe isso. O que eu sinto nos escritores russos, e que eu aprendi na vida, é que para você escrever bem, você tem que ser uma pessoa muito observativa. Você tem que ter uma observação e uma memória fora do comum, para não deixar nenhum detalhe escapar. Não é? E isso, grande parte dos autores russos fazem com maestria. Por exemplo, Guerra e Paz é um livro difícil, porque descreve guerra, mas parece que você está no campo de guerra, você entende? E tem uma coisa meio de folhetim, que são capítulos pequenos, mas são todos repletos de ações, discussões. Realmente é uma literatura que sempre me provocou, desde a juventude. Não é? E não foi o Goncharov, foi, na verdade, Dostoiévski, mas crime e punição. Mas é o livro da minha vida, o Idiota. Mas eu acho, como você falou, que o Goncharov talvez tenha aberto rumo para essas pessoas. Não é? E todos os romances, sobretudo todos os livros desses dois autores, falam sobre essa guerra de classes sociais. Alguns já mostram a industrialização chegando na Rússia. Os contos mostram muito fábricas mais delicadas, fábricas de relógio. Depois o próprio Tsar fez uma fábrica de louça, não é? Quando a Rússia caiu em 17, passou a ser União Soviética, ela já tinha um quê de industrialização. Ela não estava como a Europa Central, mas ela não estava tão atrás. Não é? A coisa, eu acho que foi mais violenta no campo. Né? Eu esqueço o nome do diretor, mas tem um filme que aparece um camponês, de repente esse camponês se depara com um trator. E é uma coisa muito chocante, não é? Porque grande parte da Rússia era feudal, maior parte da população trabalhava no campo, né? E em lugares muito longínquos, o que significou a vinda dessas pessoas para os grandes centros, polos, como São Petersburgo, onde acontece o romance, e uma nova classe social emergindo, que era meu Deus, como é que chama? Os tolls, né? Eles seriam um empreendedor, né? Um empreendedor, um homem de negócios. Parte da burguesia, né? Quer dizer, a gente vê um homem aristocrata e um homem burguês, um homem que morre pelos princípios, passa fome pelos princípios, e outro que está preocupado em vencer, duplicar, triplicar o capital dele e que pauta a vida em cima de zeros que tem na conta, não é? Então, não é uma crítica à aristocracia. Eu acho que em alguns momentos Goncharov louva a aristocracia, os valores que cultivam, até assim a forma que eles falam dos lacaios, dos escravos, é uma forma mais efetiva, como foi a escravidão no Brasil. Assim, parece que era uma relação mais humana. E você veja o próprio Zakar, com toda a ineficácia dele, ele mostrava absoluta lealdade ao patrão. Ele não conseguia fazer nada pelo patrão, a não ser leal ao patrão. Entende? Ele não conseguia servir um café sem derrubar, mas a lealdade dele era incondicional.
Era a lealdade, assim, de caráter mesmo, mais do que de eficiência, né? Ele achava que aquilo era o papel dele, não é? O maior momento trágico do livro é que o Zakar compara o Oblomov com um outro. E o Oblomov quase teve síncope, como um outro. Aí ele começou a querer mostrar, isso vai páginas e páginas, o que era um outro, né? E o que era ele. Qualquer um, né? Eu não sou qualquer um. Eu não sou... Então, ele falava, o Zakar falou, um outro faria essa mudança sem dificuldade. E essa palavra, um outro, muito, porque o Oblomov tinha certa noção do individualismo dele, entende? Da pessoa e da figura que ele projetava. Ele sabia que ele era nobre, ele se portava como tal, ele contava com a riqueza dele, ele não via pecado nisso. Ele, enfim, ele acreditava naquela nobreza. Era uma ingenuidade nobre, né? Porque ele não pode crescer, não deixar. Não é? As pessoas que não lutam pela vida, ou que, digamos, não se sustentam, elas têm um tempo diferente daquelas que lutam para se sustentar. Não é? Se você tem dinheiro de família, a sua cadência é totalmente diferente de quem tem que trabalhar para pagar as contas. Isso é bem visível. Gente, deixa eu só falar para vocês que a gente já está chegando ao fim, quase, daqui a pouquinho. Eu sou a mensageira do apocalipse, Daniel. É só para poder lembrar, tá? Mas eu acabei de ver aqui o Carlos, ele acabou de fazer uma pergunta que eu acho que se assemelha ao que o Daniel falou há pouco. Ele pergunta se a ironia era muito comum na literatura russa, seria a ironia muito comum na literatura russa, ou, de fato, era um formato de viver, né, desses escritores? Olha, Renata, eu morei na Inglaterra há 15 anos, eu nunca entendi uma piada que eles contaram. Não. Ironia é um grau de cultura que, de fato, eu não tenho, eu não poderia responder. Não é essa a característica da literatura russa, né, Charles? Tem os valores, não é? Eu nunca lembro que li um livro russo que eu tenha rido. Eu não acho nada irônico. São assim relações humanas brutais, e não é só em Oblomov, né? Uma gama enorme de títulos. Eu não sei. Eu convivi com o povo russo, eles são maravilhosos, não vi nenhuma ironia. Quer dizer, eu cheguei na Rússia meia hora depois que acabou o regime soviético, não podia ser um momento mais inapropriado. Foi difícil, tinha falta de comida, restrições, tinha que fazer fila para comprar uma batata. Então, era uma Rússia muito sofrida, você entende? Muito. Agora, o que me lembro é que todos liam muito. Na casa de uma pessoa muito simples, você encontrava pelo menos uma parede como essa aqui atrás de Daniel, repleta de livros. Né? Sim. E todos tinham um curso superior, porque era obrigatório. Né? Então, naquele período, né, eu fui para a Rússia no início, dos anos 90, acho que 92, eu não me lembro mais. Foi um período de transição. Né? Infelizmente, a Rússia foi, mais uma vez, amaldiçoada, eu acho, porque ela vive numa situação ainda pior do que ela vivia antes. Quando eu morava lá, existia aquela discrepância social. As pessoas ganhavam $1 por dia para trabalhar como diarista, os salários eram muito baixos, mas as pessoas viviam. Mas a coisa piorou, porque hoje elas não têm mais o ensino como obrigatório, quer dizer, o povo russo, até 2000 e pouco, era culto, era um povo culto. As pessoas tinham, pelo menos,
um diploma de nível superior, né? E sempre amaram muito a literatura deles, ou literatura escandinava, não é? É uma tradição. Eu nunca vi russo falando, eles gostam, eles apreciavam, eles viam a literatura e a música como as duas maiores manifestações artísticas do país. Assim, eles tinham isso como fato, embora gostassem das outras coisas também. Mas eu acho que se destacaram mais nesses dois segmentos. A música russa é uma revolução e a literatura é uma loucura, não é? E vou Sim. falar porque eu estava estudando justamente arte russa do início do século XX. Eu trabalhei com um quadrado negro de Malevich, não é? Então, a Rússia é toda mística, é meio igual Brasília, sabe? Blavatsky, aquela turma toda que culminou na fundação no início da Associação Teosófica em Nova York, quase 1900, 1890, alguma coisa assim. Existia um lado místico nos livros dessas pessoas e também a presença muito contundente do cristianismo ortodoxo, que a gente vê no livro, né? Toda hora um põe a mão no ícone, olha para o ícone, reza, jura em frente ao ícone, né? Você vê uma presença. E a figura emblemática dessa fusão é o Rasputin, né? Que junta o misticismo com o catolicismo ortodoxo. Né? Olha, o Rasputin não valia nada, Daniel. Ele tem uma biografia dele ótima. Não valia nada. Mas a Tsarina se apaixonou por ele, né? Não, a Zarina tinha um problema, porque o filho dela era hemofílico. Hemofílico. E teve um momento que ele quase teve um acidente, ele ia cair no mar e ia morrer. Ele ia ser machucado pelas pedras, e o Rasputin pegou ele no ar. Você entende? Ela ficou com a ideia de que o Rasputin era o protetor do filho dela. E houve momentos que o Tsar, o Nicolas, expulsou o Rasputin. Aí o filho teve uma queda de saúde, ela implorou que ele voltasse. Mas ele foi assassinado. Ele era realmente um João de Deus, entende? Uma pessoa assim, execrável. Muito, muito. Mas ele encarna esse misticismo, esses poderes sobrenaturais, né, que os ortodoxos gostam. Na época não tinha remédio, uma coisa engraçada. Eu fiquei muito gripado quando cheguei. Eu era tratado com ervas, com umas receitas absurdas, porque não tinha nada, nenhuma aspirina para tomar. Existia, acho que existe ainda, aquela tradição de você ter uma dacha e você plantar frutas e legumes para fazer picos para o inverno, né? Porque eles são muito pobres. Então, o russo é manual, você entende? Quando eu cheguei lá, em 1902, 1903, era muito manual. Você comprava manteiga manual, você tinha que levar um jornal para embrulhar a manteiga, o papel, o outro papel. Caviar você comprava com cumbuca, não vinha em lata. A única coisa que era engarrafada lá era vodka. O resto era muito não industrial. Entende? Agora, gente, agora um minuto só. Me fala vai, uma coisa. Daniel. O que você tem de literatura, por exemplo, no período soviético, que você diz, isso é uma literatura que vale a pena a gente perder, entendeu? A gente investir o nosso tempo num texto. Muito bom, hein, Daniel? Recentemente não. Foi um grande amigo meu, Daniel Sinise, me deu um livro chamado O Mestre e Margarida, do Bulgakov, que é absolutamente incrível. Eu não podia gostar mais. É um livro surrealista, escrito na União Soviética dos anos 50, faz muita crítica à corrupção no regime soviético, a questão de moeda estrangeira correndo no país, mas é um livro meio fantasioso, parece muito roteiro de um filme. Inclusive, fizeram um filme de Mestre Margarida. Tem um gato que fala, que anda,
As Pessoas Voam, que é um filme, é um livro muito cinematográfico, mas muito bonito, muito. Eu conheço quase nada da literatura soviética, ela era muito pautada, né? Então a gente tem uma ideia que não está lendo algo espontâneo, né? Mas à medida que você vai pesquisando, você vê que muita coisa boa foi escrita, talvez na literatura, mas gênero, feminismo, a mulher na indústria, o papel da mulher na sociedade, esses são assuntos muito da Rússia soviética, não é? A mulher como camponesa, como operária, enfim, aquela ideia forte, né? Que a mulher, o homem trabalhavam e que tudo era para construir o bem da sociedade. Não é? Existe propaganda que talvez tenha afetado a literatura, mas não totalmente. Incrível. Incrível. Gente, agora eu vou falar para vocês que de fato está no fim. Daniel sempre briga comigo, mas assim, de novo, assim, né? Todo sábado a gente está aqui na Cidade das Artes, né? Com Conexão Literária, e cada sábado é uma aula, né? Hoje a gente participou de outra aula, assim, maravilhosa, e eu vou passar só para vocês poderem mandar seus abraços, suas considerações finais, para a gente poder encerrar a nossa live de hoje, assim, muito feliz também. Literatura russa é paixão da minha vida. Obrigada, Daniel, obrigada, Diego, muito obrigada, Charles. Obrigado a você, Renata. Obrigado, foi um prazer. E eu quero saber o que vai ser no próximo sábado, para eu poder assistir, você já sabe? Isso aí. Não se diga. Daniel? O próximo sábado é a Beth, né, o Daniel? A Beth Goulart com o Clarice Lispector. Exatamente. Que maravilha, que ótimo. Estaremos aqui novamente. Bom, agradecer, Charles. Foi incrível o sábado de hoje, a sua exposição foi maravilhosa. Aprendemos muito mais. Todo sábado aqui eu saio mais enriquecido. Acho que o Daniel já falou isso uma vez, a Renata também falou isso. É minha vez de falar aqui também essa frase, porque é uma verdade. Né? Agradecer a todos da Cidade das Artes que ajudam aqui, que colaboram para que essas lives aconteçam. Agradecer o Gui, que inspiradamente hoje ele fez uma abertura belíssima, maravilhosa. Muito obrigado, Gui. Renata, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui, que sempre... Você é a flor do nosso jardim aqui. E Daniel, meu querido amigo aqui, sempre também contribuindo de forma assim incrível e exemplar. Né? Muito obrigado, gente. Valeu, pessoal. Obrigado por tudo, Charles. Obrigado pela tua aula, pelo teu jeito espontâneo e ao mesmo tempo, com substância para ensinar a gente, para dividir com a gente a tua cultura, a tua experiência. Foi mais uma tarde espetacular, realmente. Muito obrigado. Obrigado. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, beijo, pessoal. tchau, hein? Gui, por favor.